Miles Bridges é um bom jogador, ele é um pontuador atlético e proporciona muitos momentos explosivos, mas para muita gente isso pouco importa, porque quando o nome dele aparece, a reação dos fãs costuma ser sempre aversiva à sua imagem. E não é por rivalidade nem por provocação em quadra, é porque Miles Bridges se tornou um dos atletas mais repugnantes da liga, um jogador ligado a acusações de agressão contra a mãe dos próprios filhos. Ele passou por processo judicial, teve imagens divulgadas pela internet comprovando o crime cometido e mesmo assim ganhou um novo contrato, seguindo até hoje na liga. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como Miles Bridges se tornou um dos jogadores mais odiados da NBA. A relação entre Miles Bridges e a sua primeira namorada, Michelle Johnson, teria começado em 2016, cerca de 2 anos antes de ele chegar à NBA. Depois de um tempo juntos, o casal decidiu se casar. E o relacionamento parecia saudável, com o primeiro filho vindo em 2018 e o segundo em 2020, um menino e uma menina. Miles Bridges é um ala de força de 2,1 metros. Ele pesa cerca de 100 quilos e joga no Charlotte Hornets desde que chegou à NBA em 2018. Durante as suas 4 primeiras temporadas, ele mostrou boa evolução e se tornou um dos principais pontuadores do time, mas então veio a bomba. Em junho de 2022, foi divulgado um caso de violência doméstica contra Michelle Johnson, a mulher com quem ele teve 2 filhos. Os rumores dessa acusação cresceram rapidamente e o caso se tornou público, chegando até a justiça. Não demorou para que a notícia fosse manchete nacional nos Estados Unidos e o nome de Miles Bridges foi ventilado como nunca foi antes, porque mesmo que ele fosse um jogador da NBA que estava em desenvolvimento, ele ainda não era alguém conhecido. O que as pessoas sabiam sobre ele é que ele conseguia voar em quadra, sendo conhecido pelas suas enterradas acrobáticas. Mas depois do caso se tornar relevante no país, ele recebeu a fama de agressor. Uma fama indesejada, porém merecida. Para quem não sabe, a temporada da NBA começa em um ano e termina no outro. Então Miles Bridges ficou de fora da temporada de 2022-23, enquanto todo o processo corria na justiça. Em novembro de 2022, Miles Bridges chegou a um acordo com a justiça. Ele decidiu não contestar as acusações. O resultado para isso foi uma sentença de 3 anos respondendo em liberdade condicional, tendo que passar por programas de aconselhamento. E foi assim então que nasceu o ódio da comunidade do basquete e de outras pessoas que ficaram revoltadas com o caso. Para muita gente, isso soou como se ele tivesse escapado da sentença, mesmo diante de um crime tão grave, como o de agressão à mulher. A história fica mais pesada ainda porque foi divulgado que esse crime foi cometido diante dos filhos do Miles Bridges. E eu já citei aqui para vocês até mesmo o ano de nascimento de cada um deles, né? Então, quando isso aconteceu, o mais novo tinha apenas 2 anos de idade, na verdade era a menina, né, que nasceu depois tinha só 2 anos de idade, e o menino tinha apenas 4 anos de idade e presenciaram toda essa cena, esse caos e esse crime. Em abril de 2023, a NBA suspendeu Miles Bridges por 30 jogos, e obviamente muita gente achou pouco, só que a NBA argumentou que como ele já tinha ficado de fora de toda a temporada de 2022-23, que tem 82 partidas, a liga entendeu que aquilo foi uma parte da suspensão já cumprida e decidiu adicionar então apenas mais 30 jogos. E aí ele voltou no início da temporada de 2023-24. Ou seja, ele sumiu por um tempo, mas depois voltou como se nada tivesse acontecido, já que conseguiu dar sequência à sua carreira no Charlotte Hornets, time que o escolheu no draft da NBA. Quando ele fez a sua reestreia em novembro de 2023, muitos fãs se perguntavam como ele ainda estava em quadra depois de tudo que havia acontecido. Mas outra parte dos fãs e jogadores lidou com a situação de maneira mais natural, sem alarde. Inclusive, eu como torcedor do Charlotte Hornets fiquei até curioso para saber como seria essa volta do Miles Bridges, mas o que eu vi em quadra e nas fotos, nos vídeos do time e de jogadores, é que todos eles estavam sempre abraçando o Miles Bridges, rindo com ele, principalmente o LaMelo Ball, né, um dos jogadores mais midiáticos da NBA, o jogador mais midiático do Charlotte Hornets. Então, ele demonstrou muita amizade com o Miles Bridges, como se estivesse abraçando o jogador e recebendo o jogador de volta no time para incluir ele no elenco. Isso me surpreendeu, porque eu fiquei pensando, cara, todo jogador tem uma mãe. Eles devem pensar, poxa, o cara agrediu a mulher dele, então imagina como seria o presenciar o meu pai agredindo a minha mãe. Imagina como seria presenciar tipo uma agressão como essa, um crime cometido como esse. Mas ficou a impressão de que os jogadores estavam acreditando de que a história não era como estava sendo contada. E esse é outro ponto que alimenta o ódio, pois quando um jogador volta a receber salário na NBA, mesmo tendo passado por um caso assim, a imagem que fica é a de que o talento dele em quadra é mais importante do que o caráter demonstrado fora dela.
O crime cometido por Miles Bridges pareceu menos relevante do que a imagem que a liga passaria ao acolher um jogador como ele. E a franquia do Charlotte Hornets, que já tem um papel meio insignificante para os fãs do basquete, ficou com a imagem manchada diante de algumas pessoas, já que foi o time que ofereceu ao Miles Bridges um novo contrato. Mas aqui eu confesso que eu acredito que mesmo caso o Hornets não tivesse oferecido a continuidade do contrato do Miles Bridges, outros times teriam ido atrás dele, até porque esse não é o primeiro caso de um jogador que comete um crime, tem uma sentença meia boca e volta a jogar basquete na liga, né? Muitos outros casos já aconteceram. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso trazer e deixar mais informações sobre esses outros casos em vídeo aqui no canal. A história não terminou aí, porque em outubro de 2023 saiu uma notícia nova de que o jogador teria comparecido na delegacia voluntariamente para se entregar após uma ocorrência ligada à suposta violação de ordem de proteção, ainda ligado ao caso citado aqui. Mesmo depois dele ter ido à delegacia, nada aconteceu e ele voltou a jogar pelo Charlotte Hornets logo na sequência. Também surgiram acusações adicionais mencionadas na imprensa como um caso de mau comportamento ligado ao contexto familiar do atleta, o que aumenta ainda mais a pressão e a revolta pública sobre como a NBA lida com o extra-quadra dos seus jogadores. Depois de repetidas ocorrências, a imagem que ficou é que aquele caso de agressão lá no começo, em 2022, não era um caso isolado, mas sim um padrão de comportamento desse jogador. Em fevereiro de 2024, houve uma atualização sobre o jogador e seu histórico policial. Isso porque 3 acusações criminais no estado da Carolina do Norte foram arquivadas e assim derrubadas, com o tribunal citando insuficiência de evidências para levar o caso do Miles Bridges adiante. Com isso, você deve imaginar que alguns amigos do jogador, alguns familiares e até mesmo fãs de basquete, fãs do Miles Bridges em quadra, defenderam o jogador alegando que ele era inocente, que se ele fosse culpado as provas teriam aparecido e a pena teria sido maior. Enquanto isso, outras pessoas continuam acreditando que ele é sim culpado e que derrubaram a acusação não inocenta dos crimes cometidos em 2022, até porque ele escolheu não contestar as acusações e passou pela sentença, mesmo que ela tenha sido leve. Miles Bridges ganhou um novo contrato de 75 milhões de dólares e duração de 3 anos, o que causou mais uma vez revolta entre parte da comunidade. Muitos se perguntavam como alguém com esse histórico e um envolvimento em casos como esses consegue ganhar dinheiro na NBA e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. A história de Miles Bridges não termina assim, porque ainda tem mais coisa. Em 2025, mais famoso ano passado, ele teve um casal de gêmeos com a modelo Shara Bolden. Só que presta atenção no que aconteceu. Durante a gestação dela, durante o período onde ela estava grávida, foram divulgados prints do Instagram que ele teria traído ela enquanto ela estava grávida com outra modelo. Essa modelo, nesses prints vazados, disse que o Miles Bridges parecia não se importar com os filhos que estavam na barriga da mãe, né? Que ele não parecia se preocupar com eles ou com a mãe dos novos 2 filhos que ele iria ter. E nessa situação específica, ela também disse que ele falou para ela que estava solteiro, que nem estava com a Michelle, que era a primeira, nem com a segunda, que era essa Shara. Então agora, né, nesse momento, o Miles Bridges tem 4 filhos. Esse assunto viralizou lá na mídia norte-americana, não chegou tão forte aqui no Brasil, mas lá, naturalmente, né, deu uma viralizada por conta desses prints, dessa mulher falando isso, que ele não se importava com os filhos e etc. A ex-mulher dele se posicionou, dizendo que ela não estava com ele, que ela não fala mais com ele, mas que mesmo assim ela queria deixar claro que ela achava essa situação um nojo, uma loucura. Mais uma vez, né, acusando Miles Bridges. E depois de contar tudo isso pra vocês, eu acredito que agora ficou claro porque Miles Bridges é o jogador mais odiado da NBA atual. Se você gostou desse vídeo, claro que não da história, né, mas se você gostou de como esse vídeo foi feito, foi contado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser lembrado quando sair um vídeo novo.